Hoje vamos conhecer casos trágicos de treinadores de orcas, cujas sessões na água terminaram em fatalidade. Número 1. A noite em que tudo saiu do controle, aos 12 de agosto de 2017, o ar na Califórnia estava denso, mesmo com a brisa do mar. No Sibsey Cove Marine Park, as luzes intensas do estádio iluminavam o crepúsculo, criando sombras longas sobre a água. Aproximadamente 3.000 pessoas ocupavam as arquibancadas para assistir ao Ocean Lights, o famoso show noturno com orcas. Crianças seguravam copos de lembrança, pais se abanavam com os mapas do parque e as caixas de som vibravam com o som animado da música de abertura. Nos tanques de apresentação, a espuma branca tocava suavemente as laterais. Era uma atmosfera de tranquilidade e rotina. Mas, tanto no oceano quanto no cativeiro, rotina não significa segurança. Os instintos do mar nunca desaparecem totalmente. Nos bastidores, os treinadores finalizavam os últimos preparativos. Alguns funcionários trocavam olhares incômodos. Kai, a orca que fecharia o espetáculo, havia demonstrado lentidão nos ensaios, demorando para sair dos portões e estalando a mandíbula entre as atividades. Os comportamentos foram registrados, mas sem sinais alarmantes, e com a plateia esperando, a decisão foi seguir adiante. Era um tipo de risco conhecido. Maya Ellison, aos 31 anos, ajeitava sua roupa de neoprene, puxando a longa trança por sobre o ombro. Não era apenas uma treinadora sênior, era a referência. Aquela que mantinha a calma quando tudo saía do previsto. Aquela que conseguia guiar um filhote nervoso de volta à plataforma com um simples gesto silencioso. Fora do trabalho, ela era do tipo que lembrava o aniversário de todos. Fazia trilha sozinha só para fotografar flores silvestres e resgatava cachorros de rua, mesmo sem condições de adotá-los. Era respeitada, querida e, acima de tudo, confiada pelos animais com quem trabalhava. O Sibsey Cove se espalhava entre as formações rochosas da costa californiana, combinando estádios, laboratórios e áreas sombreadas para visitantes. O parque atendia tanto turistas quanto moradores, oferecendo encontros com golfinhos, passeios de caiaque ao entardecer e palestras sobre conservação. Mas o principal atrativo, o verdadeiro motivo de tantas visitas, era o programa com orcas. Grandes piscinas de água salgada se conectavam por portões e túneis subaquáticos, formando um complexo elaborado. Ali, sob luzes vibrantes e música alta, gerações de treinadores construíram suas carreiras, enquanto gerações de orcas nasciam, cresciam e eram treinadas. Kai era uma delas. Nascido em cativeiro, ele fazia parte de um antigo programa de reprodução que buscava unir cativeiro e conservação. Cresceu entre os tanques conectados do parque e nunca conheceu o mar aberto. Para os treinadores, Kai era familiar, inteligente, motivado por comida, geralmente confiável, mas com episódios de teimosia quando estimulado em excesso. Com mais de 6,5 metros de comprimento e cerca de 2.700 quilos, ele reunia a confiança de um veterano, capaz tanto de executar todas as manobras com perfeição quanto de ignorar comandos sem qualquer aviso. Nos meses anteriores, alguns sinais de agitação começaram a surgir. Respostas lentas, batidas de cauda mais frequentes, recusa ocasional de comida. Nada que justificasse sua retirada dos shows, mas suficiente para que treinadores experientes, como Maya, redobrassem a atenção. Quando o show começou, às 8h15 da noite, Kai já circulava no tanque principal, com a imponente nadadeira dorsal cortando a superfície. O final da apresentação era um dos momentos mais esperados. Uma sequência de saltos sincronizados, terminando com Maya em pé nas costas de Kai, atravessando o tanque sob luzes azuis. Para o público, parecia mágico. Mas para os treinadores, aquilo era fruto de milhares de horas de treino, repetição e reforço positivo. Orcas, também chamadas de baleias assassinas, são predadores de topo, com instintos moldados por milhões de anos de evolução. Mesmo com anos de treinamento, seus impulsos selvagens nunca desaparecem completamente. Um comando errado, um escorregão, e toda a confiança pode desaparecer num instante. Maya entrou na piscina com a água na cintura, sinalizou o início da manobra e se preparou. Joelhos dobrados, braços abertos, olhar fixo em Kai enquanto ele nadava em sua direção. As manchas brancas nos olhos do animal brilhavam sob a luz do estádio quando ele emergiu. Ela já tinha feito essa manobra centenas de vezes, mas naquela noite algo saiu do esperado. Quando Kai emergiu, Maya percebeu a hesitação tarde demais.
Seu pé escorregou na pele lisa da orca, desequilibrando seu corpo. Tentou se corrigir, buscou apoio com os braços, mas já era tarde. Caiu com força contra a lateral do corpo de Kai, perto da nadadeira peitoral. Kai girou bruscamente, agarrou a perna de Maya com a mandíbula e puxou para baixo. A plateia aplaudiu, achando que era uma manobra nova. Até o locutor se calou no meio da frase, sem saber se deveria continuar. 2 assentos. Só era possível ver a água espirrando e o braço de Maya por um instante, antes de desaparecer sob a superfície. Os treinadores ao redor da piscina agiram de imediato. Assobios de emergência, batidas na água com as mãos abertas para tentar ativar o comando de soltura de Kai. Mas ele não largava. Debaixo d'água, Maya lutava para alcançar a superfície. Kai a puxava em círculos fechados e violentos, realizando o que especialistas chamam de deep tow, uma tática usada por orcas selvagens para afogar presas. Ela conseguiu emergir uma vez, com o braço esticado, buscando ar, mas Kai a golpeou novamente e a jogou de lado na água. As plataformas balançaram com o impacto, e a plateia rompeu o silêncio em gritos. Mergulhadores de resgate correram para se posicionar. Portões de emergência desceram tentando isolar Kai num compartimento separado. Mas ele não seguia o padrão habitual. Ficou perto da parede, pressionando Maya contra o concreto, levantando-a para a superfície apenas para afundá-la de novo. O sangue se misturava à espuma branca sob os refletores, tingindo tudo de rosa. Um dos mergulhadores chegou a tocar o braço dela, mas precisou recuar quando Kai avançou, criando uma onda que invadiu a doca. Cada segundo parecia se arrastar. Peixes foram lançados como isca. Sinais acústicos de alta frequência foram acionados. Kai não reagia. Quando finalmente soltou, Maya boiava de bruços. A roupa de neoprene estava rasgada, o corpo sem reação, uma perna dobrada de forma anormal. Os mergulhadores aproveitaram o momento. A puxaram até a plataforma e iniciaram a reanimação imediatamente. Massagens cardíacas agitavam seu corpo frágil. Máscaras de oxigênio pressionadas sobre o rosto. Treinadores gritavam comandos, se revezando nas manobras, mas os ferimentos eram graves demais. Costelas quebradas, pulmão perfurado, hemorragia interna massiva. A cada minuto, as chances diminuíam. Quando os paramédicos chegaram, o estádio já havia sido esvaziado, restando apenas o som de passos apressados e transmissões de rádio. A água estava calma, cortada apenas pelo movimento dos holofotes procurando por sinais no tanque vazio. Maya foi colocada na ambulância e levada ao centro de trauma mais próximo. Mas quando os médicos a examinaram, não havia mais o que fazer. Foi declarada morta menos de 1 hora depois. Causa oficial: trauma contuso e afogamento. As revisões internas revelaram o que já vinha se acumulando. Os sinais de mudança comportamental de Kai nas 2 últimas semanas, respostas lentas, demora para soltar comandos, pequenas recusas, estavam registrados, mas não tinham sido levados a sério. Os alertas existiam, só não foram altos o suficiente. O Siebzikov suspendeu imediatamente todas as manobras que envolviam os treinadores sobre as orcas. O contato físico em apresentações foi proibido. Os protocolos de emergência foram reescritos. Agora a intervenção deve acontecer no primeiro sinal de desvio comportamental, e não depois. Os colegas de Maya fizeram uma cerimônia privada no penhasco onde o mar encontra as pedras. O mesmo onde ela gostava de caminhar sozinha, com a câmera pendurada no ombro, sempre em busca das primeiras flores da temporada. Lembraram dela não só como treinadora, mas como a pessoa que ficava até tarde acalmando um filhote, que deixava bilhetes de apoio nos armários antes 2 grandes shows, que nunca perdeu a sensibilidade com os animais. Sua roupa de neoprene e o diário de treinamento foram colocados em uma vitrine na sala dos funcionários. Uma pequena placa dizia: para Maya, que nunca deixou de acreditar neles. A morte de Maya expôs os riscos ocultos até nas apresentações mais cuidadosas. Número 2. O silêncio antes do ataque, Nova Zelândia, 2012. Aos 6 de agosto de 2012, a manhã amanheceu fria e cinzenta na costa da Ilha Norte, na Nova Zelândia. No Arai Marine Park, uma fina névoa cobria a superfície das piscinas de treinamento, deslizando entre as arquibancadas vazias e os corrimões enferrujados pelo sal. O som das gaivotas ecoava ao longe, e o bater das ondas contra o concreto era o único ruído constante. Era o tipo de manhã que parecia rotineira, calma, previsível, quase serena. Mas entre a rotina e o instinto, a previsibilidade nunca dura muito.
Wiro Terang, conhecido por todos como Will, fechou o zíper do traje de mergulho e correu pela trilha lateral até o tanque principal, o vapor de sua respiração se misturando ao ar frio. Com 28 anos, ainda era jovem para um treinador sênior, mas era respeitado por sua paciência, firmeza e pela forma tranquila de conduzir até os animais mais temperamentais. Will não era o tipo que buscava atenção. Ficava depois do expediente para consertar roupas rasgadas, desenhava orcas nas margens dos relatórios de treino e emprestava casacos extras aos colegas esquecidos. Nas horas vagas, fazia longas trilhas nas colinas onde crescera e fotografava aves nativas com sua velha câmera, sempre guardada entre as bolsas de peixe congelado ou dentro do armário do vestiário. Nos dias de folga, dirigia por horas até um santuário de aves ao norte de Auckland, ajudando a consertar cercas e reconstruir ninhos. No parque, todos o viam como confiável, gentil e calmo, o tipo de pessoa em quem se podia confiar sem pensar duas vezes. Will não era imprudente. Pelo contrário, era metódico, o que tornava o que aconteceu ainda mais difícil de entender. O Arai Marine Park se estendia por uma enseada rochosa próxima a Turanga, um espaço que misturava aquários, exposições educativas e um grande tanque de apresentações. Inaugurado no início da década de 1990, o parque ganhou fama por unir princípios de conservação maori a práticas de pesquisa marinha ocidentais. Mas por trás dos slogans, o funcionamento não era muito diferente de outros parques turísticos. Grandes tanques de água salgada conectados por portões de aço dominavam o centro, enquanto passarelas sombreadas e mirantes circulavam a estrutura. As orcas eram o maior orgulho do local, e nenhuma mais celebrada que Taku. Taku nascera em cativeiro, transferido para o Arai Marine Park com apenas 3 anos de idade. Já adulto, pesava cerca de 2.500 quilos e media mais de 6 metros. Era rápido, inteligente e altamente treinável, mas carregava uma fama de imprevisibilidade. Os treinadores o descreviam como brincalhão, mas facilmente superestimulado, alternando entre cooperação e bruscos acessos de agitação. Nos meses anteriores, seu comportamento vinha chamando atenção. Ele demorava a responder aos comandos, dava saltos inesperados durante a alimentação e às vezes ignorava os sinais secundários. Tudo isso era registrado, mas sem incidentes graves, suas apresentações e sessões privadas continuaram normalmente. Naquela manhã, a tarefa de Will parecia simples. Uma sessão individual para ensaiar um novo salto lateral. Taku deveria emergir ao lado da plataforma em resposta a um gesto de mão silencioso. Sem contato físico, sem montaria, apenas comportamentos de superfície. Em teoria, era uma atividade de baixo risco, mas orcas são mestres da agressividade calculada. São capazes de paciência extrema, seguidas de violência explosiva. No oceano, testam suas presas durante horas antes do ataque final. Em cativeiro, confia-se na previsibilidade, no reforço positivo e na repetição. Porém, confiança não é instinto, e o instinto pode mudar num piscar de olhos. Will entrou na plataforma submersa. Fez o sinal de pronto e observou Taku deslizar até a posição. Os primeiros saltos saíram perfeitos, altos, limpos, com pouca água espirrando. Mas algo parecia sutilmente errado. Taku emergia com força excessiva, batendo na superfície com mais violência. Seus sons eram mais altos e curtos, estalos graves que ecoavam pelo tanque. Will reposicionou-se e fez novo sinal. Em vez de nadar em arco largo, Taku girou bruscamente, numa linha direta e acelerada em direção à plataforma. O impacto veio antes que alguém pudesse reagir. O corpo maciço da orca atingiu Will de lado com a força de um carro em alta velocidade, lançando-o na água. Desnorteado, ele nadou para a superfície, respirou ofegante e sentiu a pressão esmagadora no tronco. Dos decks, poucos funcionários presentes viram o choque, o redemoinho e a mancha escura movendo-se sob a água. Os alarmes de emergência soaram. Sinais de recall ecoaram pelos alto-falantes. Baldes de peixe foram lançados como distração, mas Taku não respondia. Will lutava sob a água, torcendo o corpo para se soltar, mas o aperto se intensificava. Taku o arrastava para baixo, mordendo sua região abdominal. O que seria uma brincadeira entre filhotes transformou-se em algo mortal. A água se tingiu de vermelho. O rádio crepitava ordens. Fechem os portões, bloqueiem os tanques conectados. Um mergulhador de segurança correu até a entrada de emergência.
mas Taku se mantinha entre ele e Will. O tanque borbulhava de movimento, escurecendo com sangue. Taku emergiu brevemente com o corpo de Will inerte ao lado, antes de mergulhar de novo, batendo-o contra a parede de ferro do portão. Quando Taku finalmente o soltou, Will flutuava de bruços, imóvel. Por alguns segundos o animal permaneceu próximo, circulando lentamente, roçando a barbatana dorsal no corpo do treinador, como se hesitasse em deixá-lo ir. Os treinadores continuaram a bater na água, lançando peixes, tentando afastá-lo, mas sem sucesso. Um mergulhador entrou com equipamento completo. Taku reagiu instantaneamente, investindo em sua direção e criando uma onda que o empurrou de volta. Foram necessários 2 mergulhadores, coordenados em lados opostos do tanque, para forçar o animal ao túnel de isolamento e fechar o portão de emergência atrás dele. Com Taku contido, a equipe de resgate agiu. 2 mergulhadores puxaram Will até a plataforma, enquanto o outro subiu por cima para iniciar a ressuscitação. Compressões, respiração boca a boca, comandos gritados em sequência. A água ao redor estava tingida de sangue. Minutos depois ficou claro que os ferimentos eram graves demais. Quando os paramédicos chegaram, Will já havia sido imobilizado numa prancha. Ele foi declarado morto no local antes mesmo de ser levado ao hospital. A investigação interna foi rápida e dura. O protocolo de segurança exigia a presença de 2 treinadores em qualquer sessão dentro d'água, ainda mais com o histórico de comportamento de Taku. A negligência de procedimento foi confirmada. As atividades na água foram suspensas e Taku passou a realizar apenas treinamentos de palco, sem contato físico. Nos dias seguintes, o Arai Marine Park realizou uma cerimônia fechada para os funcionários. Colegas e amigos lembraram Will como gentil, paciente e incansável, o que ficava para reparar equipamentos depois dos shows, o que emprestava casacos, o que acreditava que com tempo e respeito tudo podia ser ensinado. Sua ausência deixou um vazio que jamais foi preenchido. A tragédia de Will nasceu da confiança conquistada ao longo dos anos. Para Sarah King, a próxima história, o que levou ao desastre foi exatamente o oposto. A pressa em provar seu valor e o risco assumido sem a experiência necessária. Número 3. A Promessa Quebrada, Flórida, 2011. Aos 17 de março de 2011, o dia amanheceu perfeito demais para terminar em tragédia. No Clearwater Cove Marine Park, o sol brilhava sobre a lagoa principal, e a água refletia tons azul claro sob o céu sem nuvens. Os treinadores caminhavam apressados pelos decks, ajustando equipamentos, testando o som, preparando o show. Era uma manhã comum, o tipo de rotina tão familiar que fazia esquecer o poder das criaturas ao lado deles. A superfície estava calma, o ar morno, tudo parecia sob controle. Mas em lugares como aquele, são justamente os dias tranquilos que desmoronam mais rápido. Sarah King fechou o zíper do traje de mergulho e correu descalça pela plataforma principal, acenando com um joinha para o técnico ao lado do corrimão. Aos 24 anos, Sarah era uma das mais jovens treinadoras de mar aberto do parque. Uma estrela em ascensão, promovida mais cedo do que o comum. Também era filha do novo gerente de operações do Clearwater Cove, um ex-executivo de aquário público contratado para modernizar a imagem do parque e reduzir custos. Os veteranos tinham dúvidas. Sarah era carismática, simpática e rendia ótimas apresentações, mas não tinha os anos de experiência que normalmente se exigem antes de um treinador entrar sozinho na lagoa. Alguns diziam que ela não tinha conquistado a posição, que a influência do pai tinha pesado. Outros achavam que isso já não importava. Sarah não se escondia das críticas. Pelo contrário, parecia alimentada por elas. Era ousada onde outros hesitavam, impetuosa onde os colegas eram cautelosos. Tomava riscos que a tornavam admirada por uns e temida por outros. Os novatos a viam como inspiração, os veteranos com preocupação. O Clearwater Cove não era um império marinho como os grandes parques do sul. Era menor, mais antigo, construído ao longo de uma baía protegida, com estruturas desgastadas escondidas atrás de folhetos coloridos. As piscinas e lagos abrigavam golfinhos, leões marinhos e uma única orca, mantida em um tanque conectado ao mar por portões submersos e redes de contenção. Para o público, o cenário parecia aberto e natural. Para os treinadores, era evidente que as redes estavam gastas, os portões lentos e a equipe cada vez menor. Cortes de orçamento haviam reduzido manutenção e supervisão. Relatórios alertando sobre o desgaste das cercas
e o comportamento imprevisível de alguns animais foram arquivados sem ação. O centro do programa de orcas era Macoa, um macho imenso, com quase 7 metros e pesando cerca de 3.200 quilos. Capturado décadas antes no Atlântico Norte, já havia sido transferido entre parques várias vezes. Com o tempo, tornou-se um animal inteligente, mas temperamental, orgulhoso, desconfiado e de fácil irritação. Os treinadores anotavam em seus registros sinais de alerta, lentidão nas respostas, recusa em seguir comandos, estalos de mandíbula perto dos decks. Pequenos incidentes que, somados, formavam um quadro preocupante. Nos meses anteriores, alguns profissionais experientes haviam se recusado a entrar na água com ele. Sarah, determinada a provar seu valor, se ofereceu imediatamente para o trabalho. A sessão daquele dia deveria ser simples, um exercício de nado livre reforçando comportamentos básicos de superfície e aproximação. Nada de manobras perigosas, nada de montaria. Ela deu o sinal de início e deslizou para a água. Do outro lado da lagoa, Macoa emergiu, a nadadeira dorsal cortando o espelho d'água. As primeiras interações correram bem. Um toque de alvo, um rolamento lento, uma batida de cauda. Dos decks, os supervisores observavam tranquilos. Parecia mais uma rotina sem surpresas. Sarah deu o comando para o recall, uma chamada de energia alta, e bateu na água com força. Macoa respondeu imediatamente, mas não da maneira esperada. Avançou em linha reta, ganhando velocidade com cada batida de cauda. Por um instante parecia impressionante, até que deixou de ser. Em vez de emergir para um toque suave, Macoa arremessou o corpo inteiro à frente, atingindo Sarah na altura da cintura com um impacto que fez o ar vibrar. Ela tombou de lado e caiu na água. O barulho da batida se misturou aos gritos da plateia e ao som agudo dos apitos de alerta. Desnorteada, ela tentou subir à superfície, mas Macoa já estava lá. Ele avançou novamente, abocanhando a perna dela e puxando-a para baixo. Sarah se contorceu, chutou com a perna livre, mas o aperto era brutal. O mundo acima virou uma mistura de luzes e sombras. Nos decks, o pânico começou. Alarmes de emergência soaram, baldes de peixe voaram na direção oposta da lagoa, e as buzinas ecoaram sem pausa. Nada adiantava. Macoa arrastava Sarah em um arco violento, sacudindo-a de um lado para o outro com movimentos rápidos da cabeça. A água se tingiu de vermelho. Mergulhadores saltaram com macas flutuantes. Mas antes que pudessem chegar perto, Macoa golpeou o equipamento com um único movimento, lançando-o para longe. Um dos mergulhadores conseguiu tocar o braço de Sarah, mas um golpe de cauda o lançou de volta sob o deck. Outro tentou distraí-lo com flashes de luz subaquática. O animal desviou facilmente. Macoa estava completamente focado na figura imóvel que segurava. Foram 3 minutos de desespero. 3 minutos em que o sangue se espalhou pela água enquanto a equipe lutava para empurrá-lo em direção ao portão de isolamento. Quando finalmente conseguiram abrir uma brecha, 2 mergulhadores aproveitaram e puxaram Sarah para o deck flutuante. A cena era devastadora. A perna dela estava dilacerada, o tronco coberto de marcas profundas, o corpo imóvel. Começou a ressuscitação imediatamente. Um mergulhador fazia compressões, outro ventilava ar em seus pulmões colapsados, um terceiro contava em voz alta. O sangue escorria entre as frestas da plataforma, tingindo o mar de rosa claro. Eles se revezaram sem pausa, lutando por cada minuto, mas os ferimentos eram fatais. Pulmão colapsado, pelve fraturada, hemorragia interna e múltiplas fraturas no tórax. Após 10 minutos, Sarah foi declarada morta. Quando os paramédicos chegaram, o silêncio tomou conta. Ninguém falou. Os treinadores ficaram parados no deck, roupas de mergulho pingando, rádios pendurados. A lagoa, momentos antes tomada por gritos e alarmes, agora estava imóvel sob o sol do fim da manhã. Somente o vermelho difuso sob a superfície denunciava o que acabara de acontecer. As investigações internas confirmaram o que muitos temiam. Sarah não havia completado o protocolo de certificação em águas abertas, requisito obrigatório para sessões individuais. Sua autorização havia sido acelerada sob pressão da nova gestão, que buscava reformular a imagem pública do parque. Os relatórios sobre o comportamento agressivo de Macoa estavam arquivados, sem providências. Quando foram revisados, já era tarde. O programa de nado livre foi encerrado discretamente nas semanas seguintes. O nome de Sarah foi removido dos materiais promocionais. Os manuais de segurança foram reescritos, sem menção ao ocorrido.
Entre os que permaneceram, sua lembrança sobreviveu apenas em sussurros. Um aviso transmitido aos novos treinadores, sem nados solos, sem permissões apressadas, sem segundas chances. Porque quando a confiança se quebra dentro d'água, não há tempo para consertar. Só o instante final em que ela se desfaz. Alexis Martinez e Keto. Durante quase toda a sua vida, Keto nunca sentiu o mar aberto. Nunca perseguiu uma presa viva nem nadou por quilômetros ao lado de seu grupo natural. Ele foi criado em cativeiro e treinado para apresentações. No Loro Parque, em Tenerife, Keto se tornou a atração principal, atraindo multidões de turistas que queriam ver de perto uma baleia assassina. Ele chegou a ser transferido entre instalações para diferentes espetáculos, mas em 2009, algo começou a mudar. Naquele ano, durante os preparativos para o show de Natal do parque, Keto estava no tanque de treinamento com Alexis Martinez, de 29 anos. Alexis era um treinador experiente, que já havia passado anos trabalhando com orcas. Os dois se conheciam bem, e suas rotinas sempre haviam ocorrido sem problemas. Mas, no dia 24 de dezembro, tudo mudou. No início, Keto parecia estranho, deixando de realizar alguns de seus movimentos habituais, mas permanecendo próximo à superfície, quieto e imóvel. Alexis ficou ao seu lado, provavelmente percebendo que algo estava errado, mas sem saber o quão grave poderia ser. Um funcionário relatou depois que percebeu algo incomum. Keto parecia se posicionar de forma a impedir que Alexis alcançasse a plataforma do palco, como se não quisesse que ele saísse. Quando foi dado o sinal subaquático para encerrar, e Alexis começou a se afastar nadando, Keto se aproximou devagar no início, mas aumentando a pressão. Outro treinador, observando da lateral, tentou usar sinais de controle que sempre haviam funcionado, mas Keto não respondeu. Ele usou o focinho, o rostro, para empurrar Alexis com força até o fundo da piscina. A situação ficou grave rapidamente. O treinador em terra passou para os sinais de emergência, tentando retomar o controle. Por um momento, parecia que Keto estava se acalmando. Ele subiu à superfície para respirar, mas em segundos mergulhou novamente, retornando com Alexis equilibrado em seu rosto, boca fechada. Então soltou-o, e Alexis afundou lentamente. O pânico tomou conta. Os treinadores correram para isolar Keto, mas ele resistiu, parando próximo ao portão como se estivesse brincando. Somente quando uma rede de segurança foi liberada na água é que ele se deslocou para o tanque adjacente. Isso deu tempo suficiente para a equipe recuperar o corpo de Alexis no fundo. Os ferimentos eram devastadores: hemorragia interna, múltiplas lacerações de órgãos, fraturas por compressão e marcas de mordida. Não havia como salvá-lo. A autópsia confirmou a morte causada pelo ataque da orca. E o pior era saber que aquilo não veio do nada. Especialistas já haviam alertado sobre as condições das orcas no Loro Parque. Os tanques criavam um ambiente de tédio, frustração e estresse emocional. Sem uma fêmea dominante para organizar a hierarquia social, as interações se tornavam imprevisíveis. Keto e os outros viviam constantemente em ajuste, tentando estabelecer domínio e rotina. O tédio era tão extremo que as orcas arrancavam pedaços do revestimento de metal usado para a impermeabilização, apenas para se ocupar. Quando animais feitos para velocidade, laços sociais e quilômetros de oceano são confinados em tanques rasos e apertados, seus instintos se distorcem. A pressão cresce até que algo se rompe. A tragédia de Keto e Alexis deixou mais que luto. Expôs a tensão gerada por manter animais marinhos poderosos confinados para entretenimento. Criaturas inteligentes, emocionais e socialmente complexas, quando privadas da liberdade de viver como deveriam, quebram. E às vezes essa quebra é fatal. Número 6. Kasatka e Ken Peters. Um dos casos mais perturbadores de agressão envolvendo orcas teve como protagonista uma fêmea chamada Kasatka. O incidente aconteceu na SeaWorld de San Diego, no dia 29 de novembro de 2006. O que ocorreu durante aquele espetáculo noturno deixou todos atônitos. O treinador Ken Peters estava executando um truque de rotina chamado Rocket Hop, em que a baleia impulsiona o treinador para fora da água. Mas, em vez de completar o movimento, Kasatka se virou bruscamente e agarrou Peters pelo pé, arrastando-o para o fundo. O que se seguiu foram 9 minutos de puro terror. Kasatka levou Peters para as profundezas, mantendo-o preso. De tempos em tempos, ela o trazia à superfície, permitindo apenas um rápido gole de ar, antes de afundá-lo novamente.
E nada disso aconteceu longe do público. A plateia assistia chocada, e tudo foi registrado em vídeo. Em um momento de oportunidade, Peters conseguiu se soltar quando Kasatka relaxou a pressão. Outros treinadores reagiram rapidamente, estendendo uma rede como barreira para proteger o treinador. Isso permitiu que ele nadasse até a segurança. Kasatka ainda tentou segui-lo, mas Peters conseguiu escapar. Sobreviveu com o pé quebrado e múltiplas perfurações, mas poderia ter sido muito pior. O que tornava a situação ainda mais alarmante é que não era a primeira vez. Kasatka já havia atacado treinadores antes, inclusive o próprio Peters, em 1999. Esse segundo incidente levantou sérias questões, principalmente porque envolvia a mesma orca e o mesmo treinador. Peters mais tarde disse que não acreditava que Kasatka quisesse matá-lo. Comparou o risco a dirigir um carro todos os dias, sabendo que acidentes podem acontecer. Contou que mesmo enquanto era arrastado, sentia que ela acabaria soltando-o. Mas essa visão não era compartilhada por todos. Para muitos, o ataque não foi aleatório. Quando um predador marinho é retirado do oceano, mantido em um tanque, isolado de seu habitat e forçado a fazer truques por anos, eventualmente ele pode romper seu limite. Especialistas que analisaram o vídeo apontaram um detalhe adicional. Durante a apresentação, o filhote de Kasatka estava vocalizando em outro tanque. Essas chamadas poderiam ter causado estresse ou despertado um instinto protetor, explicando a súbita agressividade no truque. A vida de Kasatka terminou em 2017, quando foi sacrificada após desenvolver um tipo incurável de pneumonia. Estimava-se que ela tivesse entre 40 e 42 anos, uma idade longa para padrões de cativeiro, mas marcada por isolamento, estresse e, no fim, tragédia. Esse caso fez muita gente refletir. Até onde um animal pode aguentar antes de quebrar? O comportamento de Kasatka não surgiu do nada. Foi moldado por anos vivendo em um ambiente que não supria suas necessidades naturais, sem oceano, sem grupo familiar verdadeiro e sem para onde fugir quando o estresse aumentava. Número 5. Claudia Volhard e Tekwa. Em 2007, a treinadora Claudia Volhard, de 29 anos, esteve perigosamente perto da morte durante uma sessão rotineira de treino com uma orca chamada Tekwa. Mas, antes de entender o que aconteceu naquele dia, é importante voltar um pouco e conhecer a história de Tekoa e tudo o que ele havia passado. Tekoa nasceu em 8 de novembro de 2000. No início, tudo parecia normal, mas, com o passar dos meses, algo mudou. Sua mãe, Taima, começou a agir de forma agressiva contra ele. Mordia sua pele, o prendia contra as paredes do tanque e, em alguns momentos, chegava a encalhá-lo. No ano seguinte, a situação se tornou insustentável e Tekoa foi separado permanentemente de Taima. Foi então que outra orca, Caterina, que havia dado à luz recentemente a um macho chamado Tuar, passou a cuidar de Tekoa como mãe adotiva. Criado no SeaWorld de Orlando, ele passou boa parte de sua infância ao lado de Tuar e Caterina, formando um pequeno grupo social. Eventualmente, também interagia com Katina e seu filho Ikaika, mas era com Tuar que tinha mais proximidade. Os dois jovens machos frequentemente se apresentavam juntos nos shows. Em 25 de abril de 2004, Tekoa e Tuar foram colocados em um transporte aéreo e enviados para o SeaWorld de San Antônio. 2 anos depois, a vida de Tekoa mudaria de novo. Ele foi enviado para o Loro Parque, na Espanha, junto com outras 3 orcas, como parte de um empréstimo para a reprodução. Esse novo ambiente era completamente diferente dos anteriores. Todos os 4 haviam sido separados de suas mães muito cedo, o que prejudicou o desenvolvimento de vínculos sociais sólidos. Quando foram colocados juntos, a convivência foi tensa desde o início. Brigas eram frequentes, e a agressividade virou rotina. Nesse grupo instável, Tekoa acabou no fim da hierarquia. Ele se tornou alvo constante. As outras orcas o mordiam, o arranhavam e o assediavam sem trégua. Preocupados com seu estado, os funcionários tentaram devolvê-lo ao SeaWorld, mas o pedido foi negado repetidas vezes. Mesmo depois de alguma melhora, os ataques nunca cessaram completamente. O corpo de Tekoa carregava as marcas dessa convivência. Cicatrizes profundas e arranhões visíveis à distância. Algumas marcas eram tão graves que ele começou a encalhar de propósito, possivelmente tentando escapar dos outros. Visitantes frequentes afirmavam reconhecê-lo apenas pelos cortes em seu corpo. Tudo isso pode ter influenciado o que ocorreu a seguir.
Claudia Volhart, que trabalhava no Loro Park desde 2003, já treinava Tekoa havia cerca de um ano quando aconteceu o ataque. Durante um ensaio pré-show, eles realizavam um comportamento chamado foot push, em que a treinadora apoia os pés no rosto da orca e é empurrada pela superfície da água. Naquele dia, no meio do movimento, Tekoa mudou o comportamento repentinamente. Ele puxou Cláudia para baixo d'água, levou-a até o fundo e depois a trouxe de volta à superfície, repetindo esse ciclo várias vezes. Os colegas correram para ajudar até conseguirem retirá-la da água. Cláudia sofreu fratura dupla no antebraço e danos em um dos pulmões. Foi levada rapidamente ao hospital e estabilizada. Surpreendentemente, ela decidiu voltar ao trabalho depois da recuperação. No entanto, novas regras foram impostas. Apenas treinadores de nível sênior poderiam interagir com Tekoa, e qualquer tipo de trabalho na água com ele foi proibido. É fácil rotular um animal como perigoso depois de um ataque, mas a história de Tekoa mostra que há muito mais por trás. Ele foi retirado da família, transferido entre parques, colocado em grupos instáveis e submetido a anos de estresse e agressão. Seu ambiente era artificial, limitado e muitas vezes hostil. Esse histórico não é apenas sobre uma orca que atacou. É sobre o que acontece quando criaturas selvagens são mantidas em condições que nunca deveriam enfrentar. Número 4. Annette X e Shamu. Nem toda a apresentação sai como planejado, especialmente quando a estrela pesa várias toneladas e tem dentes afiados projetados para caçar. Em 20 de abril de 1971, a secretária de Relações Públicas da SeaWorld, Annette X, foi convidada a participar de um truque promocional. O plano parecia simples. Ela montaria nas costas de uma orca chamada Shamu, atravessando a piscina, usando apenas um biquíni. Câmeras gravavam, o público observava, e tudo começou sem problemas. Por alguns segundos, X manteve o equilíbrio sobre a orca. Mas, no final do trajeto, algo mudou. Sem aviso, Shamu a lançou para fora de seu dorso. Antes que alguém pudesse reagir, mordeu a perna dela e se recusou a soltar. O clima alegre se transformou em caos. Shamu arrastou Annette pelo tanque, mantendo as mandíbulas presas. Mergulhadores pularam na água com barras de metal, tentando forçar a baleia a abrir a boca. Qualquer movimento brusco poderia piorar a situação e causar ferimentos mais graves. Depois de muito esforço, conseguiram libertá-la. Annette foi retirada da piscina e desmaiou devido ao choque. Com ferimentos profundos, precisou de 25 pontos e foi levada ao hospital. Mais tarde entrou com um processo contra a SeaWorld. Embora a decisão inicial tenha sido favorável, a indenização foi revertida em instâncias posteriores. O ataque aumentou o debate sobre manter animais selvagens gigantes em tanques fechados. Forçar um animal adaptado ao oceano a viver em um espaço limitado e a interagir com humanos para entretenimento é abrir espaço para comportamentos imprevisíveis e, por vezes, violentos. Número 3. Shouka ataca a treinadora. Em 2012, um público lotado no Six Flags Discovery Kingdom presenciou algo totalmente inesperado. Uma orca nascida em cativeiro, chamada Shouka, então com 19 anos, apresentava-se normalmente quando de repente se tornou agressiva. No início tudo parecia dentro do planejado, mas sem qualquer sinal prévio, Shouka avançou em direção à área do palco, arremessando seu corpo contra a treinadora em um movimento repentino e potente. O impacto levantou a treinadora no ar, e logo em seguida a orca a empurrou para dentro da água. O espetáculo foi imediatamente interrompido, deixando o público confuso e preocupado. Foi a primeira vez que Shouka foi filmada agindo de forma agressiva contra um treinador diante dos espectadores. Porém, entre os bastidores, essa reação não foi exatamente uma surpresa. Treinadores já comentavam que ela podia ser imprevisível. O ex-treinador de orcas, John Hargrove, que havia trabalhado de perto com Shouka, lembrava de momentos preocupantes. Em um episódio marcante, Hargrove sinalizou para que Shouka passasse por baixo dele para que pudesse montar em suas costas, um truque que já haviam praticado diversas vezes, mas naquele dia, ela simplesmente ignorou o comando e investiu contra ele. O choque o derrubou na água e o lançou com força contra a parede acrílica do tanque. O público pode ter interpretado como parte do show, mas para Hargrove aquilo foi um claro sinal de que algo estava errado. Um detalhe importante ocorreu cerca de um ano antes do ataque público. Em 2011, Shouka perdeu seu companheiro de tanque,
um golfinho nariz de garrafa chamado Merlin, que foi removido de sua instalação. Desde então, ela passou a viver completamente sozinha. Orcas, na natureza, jamais vivem isoladas. Elas dependem de interação constante com outros membros do grupo. A própria Lei de Bem-Estar Animal norte-americana determina que animais altamente sociais, como as orcas, não devem ser mantidos sozinhos. Mesmo assim, Shouka passou meses isolada. Especialistas apontam que orcas em isolamento prolongado tendem a se tornar mais agressivas, além de desenvolver comportamentos anormais e sinais de sofrimento psicológico. O caso de Shouka não é apenas um episódio isolado de um animal atacando sem motivo. É o reflexo de anos vivendo em condições artificiais, privadas dos elementos essenciais de sua espécie. A agressividade que vemos em momentos como esse muitas vezes não surge do nada. Ela vem de um acúmulo silencioso de frustração, solidão e necessidades não atendidas. Número 2. Dawn Brancheau e Chili Kun. Ela era o rosto do show. Dawn Brancheau não era apenas uma treinadora no SeaWorld Orlando, era uma das maiores atrações do parque. Visitantes se encantavam ao vê-la interagir com as enormes orcas que saltavam e giravam com perfeição ao seu lado. Para quem assistia, parecia uma relação perfeita entre ser humano e animal. Mas, por trás das apresentações, havia uma realidade mais complexa. Dawn sempre sonhou em trabalhar com animais marinhos. Formou-se em psicologia e comportamento animal, ganhando experiência inicial com golfinhos em Nova Jersey antes de conquistar o emprego dos sonhos no SeaWorld. Apenas 2 anos após ser contratada, já treinava orcas. Para manter o preparo físico necessário para nadar e se apresentar com animais tão grandes, Dawn seguia uma rotina rigorosa de exercícios. Era conhecida pela paciência, disciplina e energia serena. Seu rosto aparecia em outdoors e propagandas do parque, sempre ao lado das baleias que treinava. Entre essas orcas estava Chili Kun, um macho gigantesco com mais de 5,5 metros de comprimento e pesando mais de 5,5 toneladas, mantido em cativeiro havia mais de 3 décadas. Dawn e Chili Kun tinham construído um vínculo ao longo dos anos, e colegas afirmavam que ela confiava nele e o tratava com cuidado. Mas ela também reconhecia os riscos da profissão. No dia 24 de fevereiro de 2010, logo após o término de um show ao meio-dia, Dawn estava interagindo com Chili Kun na borda da piscina, durante a atração Dine with Shamu. Turistas ainda estavam sentados próximos, observando-a deitada ao lado do animal, rosto colado ao dele. De repente, Chili Kun a agarrou. Alguns acreditaram que ele a puxou pelo rabo de cavalo. Outros relatos indicaram que foi pelo ombro. Seja como for, ela foi arrastada para dentro da água. O que se seguiu foi horrível. O ataque não foi rápido. Durou cerca de 45 minutos. Chili Kun a arrastava e lançava pela piscina com violência. Treinadores tentaram de tudo. Redes, comida, comandos de emergência. Nada funcionou. Ele se recusava a soltá-la. Quando finalmente conseguiram movê-lo para um tanque médico, Dawn já não tinha vida. O exame revelou ferimentos devastadores. Um braço amputado, escalpo arrancado, múltiplas costelas quebradas, mandíbula fraturada e coluna vertebral rompida. A causa da morte foi uma combinação de trauma contundente e afogamento. Após o ataque, Chili Kun deixou de se apresentar ao público e passou a viver isolado na maior parte do tempo, flutuando de forma apática em um tanque nos bastidores, até sua morte em janeiro de 2017. A tragédia de Dawn não foi a primeira associada a Chili Kun, mas reacendeu debates sobre os impactos psicológicos do cativeiro em animais tão inteligentes. Se qualquer ser fosse mantido preso por toda a vida, forçado a entreter para receber alimento, sua saúde mental se degradaria, e para orcas, essa ruptura pode se manifestar de forma explosiva. O caso levou a SeaWorld a anunciar o fim do programa de reprodução de orcas. Para muitos, no entanto, essa decisão chegou tarde demais. Número 1. O caminho trágico de Chili Kun. Muito antes do ataque que tirou a vida de Dawn Brancheau, já havia sinais de alerta. Episódios de agressividade, mudanças de comportamento e rotinas quebradas. Para entender sua história, é preciso voltar ao início, a milhares de quilômetros dos tanques da SeaWorld. Em 1983, Chili Kun, então com apenas 2 anos, foi capturado nas águas geladas da Islândia. Arrancado de seu grupo familiar, foi colocado em um tanque de concreto no Parque Hafnarfjordur Marine Zoo, sem espaço para nadar livremente.
À medida que crescia, a restrição de movimento só piorava. Em 1984, foi transferido para o Sealand of the Pacific, no Canadá. Inicialmente parecia uma melhoria, mas rapidamente surgiram problemas. O tanque tinha apenas 8 metros de largura, e Tilikum foi colocado junto com 2 fêmeas mais velhas, Haida II e Nutka IV. Elas não o aceitaram. Mordiam sua pele e o feriam com frequência, gerando feridas e até úlceras estomacais. Em fevereiro de 1991, ocorreu a primeira tragédia fatal envolvendo Tilikum. Kelty Byrne, treinadora e estudante de biologia marinha, caiu acidentalmente na piscina. Ela tentou sair, mas as 3 orcas a impediram, puxando-a para o fundo repetidas vezes. Durante cerca de 10 minutos foi arrastada e impedida de alcançar a borda. Seu corpo só foi recuperado horas depois. O Sealand nunca se recuperou do incidente e fechou 18 meses depois. Tilikum foi então enviado para o SeaWorld de Orlando. Mas os problemas continuaram. Em julho de 1999, outro caso chocou. O corpo de Daniel Dukes, de 27 anos, foi encontrado sobre as costas de Tilikum. Ele havia entrado no parque como visitante comum e, à noite, conseguiu acessar o tanque. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas na manhã seguinte estava morto. Mesmo após esses episódios, Tilikum continuou se apresentando, reproduzindo e interagindo com treinadores. Até o fatídico dia em que matou Dawn Brunshaw. Olhando para trás, fica difícil tratar cada ataque como um evento isolado. Um animal feito para percorrer quilômetros de oceano, privado de seu grupo e confinado por décadas, acumula traumas. No caso de Tilikum, essa pressão resultou em 3 mortes conhecidas. Sua agressividade não veio do nada. Foi construída pelas condições impostas durante toda a sua vida. Essas histórias mostram que, por trás de cada espetáculo com orcas, existe uma realidade marcada por confinamento, estresse e riscos que muitas vezes ficam escondidos do público. Quando animais tão inteligentes, sociais e poderosos são privados de seu ambiente natural, não é apenas sua liberdade que é tirada, é a própria essência do que eles são. As tragédias que marcaram a vida desses treinadores e das próprias orcas não podem ser vistas como incidentes isolados ou acidentes de trabalho. Elas são o resultado direto de décadas de práticas que colocam o entretenimento acima do bem-estar animal. Enquanto continuarmos a ignorar as necessidades reais desses gigantes dos mares, novos episódios de sofrimento, tanto para os animais quanto para as pessoas, continuarão a acontecer. O oceano é o único palco onde eles realmente pertencem. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!